dia. No nosso estudo de Eclesiastes, nós já encontramos muitas informações interessantes. Nós aprendemos muito sobre a perspectiva que o autor tem sobre a vida cristã e sobre a vida com Deus. Nós percebemos que ele tem uma retórica bem negativa, ele é eventualmente bem, até mesmo contrassensual, ele fala coisas inesperadas. Mas nós percebemos que aos poucos ele tem mudado a nossa perspectiva sobre quem Deus é, sobre o que a vida é e sobre quem nós somos. E nessa série, nós temos procurado encontrar paralelos que nos ajudem a entender aquilo que o autor nos transmite. E na tentativa de ajudá-los a navegar pelo texto de hoje, no capítulo 7, dos versículos 13 em diante, eu me lembrei de uma série, não sei se você já assistiu, chama Black Mirror. É uma série que fala sobre um futuro distópico. A ideia dessa série é que se existe uma utopia, ela deu errado. E eles vão investigar como a vida seria num futuro não muito distante se as tendências da tecnologia elas forem aplicadas do modo como nós acreditamos que elas vão ser aplicadas. E um dos episódios, na terceira temporada, o primeiro episódio da terceira temporada, conta a história de uma mulher chamada Lacey. Lacey, ela vive em um mundo em que todas as interações humanas são coordenadas pelas mídias sociais. Então, quando você fala oi para alguém, bom dia para alguém, eles levantam o celular e dão notas. Aquilo que nós fazemos com o Uber e que nós fazemos com os produtos, agora modela a vida social. E quanto maior o número de estrelas ou de número de 1 a 5 que você tem, quanto maior o seu score, melhor você é como ser humano. Então todas as pessoas sabem que em todas as suas interações, elas estão sendo avaliadas e ganhando notas. E nesse mundo distópico, quanto maior a sua nota, maior o seu prestígio social. Maior a sua facilidade de conseguir um empréstimo no banco. Você vai estar não só melhor cotado na internet, você vai se tornar um ser humano melhor. E nessa de criar seres humanos melhores a partir de notas que as pessoas atribuem o tempo todo, ninguém mais vive de verdade. Todas as interações são fabricadas para que aquela relação produza um benefício social. Eles vão ganhar notas. Então ninguém fala a verdade. Ninguém confronta ninguém. Pessoas que têm problema de serviço, eles dão notas baixas, aquelas pessoas perdem o emprego. Então não existe mau serviço, ou não se permite mau serviço. Todas as interações humanas se tornam fabricadas diante da possibilidade de você ser mal avaliado. E como é que o mundo é, então, nesse futuro? É exatamente o que nós vemos nas nossas mídias sociais. A pessoa que tira da sua mesa todos os empecilhos e papéis rabiscados e fotografa somente o café, de um ângulo especial com a luz e diz que alegria vir trabalhar. A pessoa está descabelada em casa, ela não tirou o pijama ainda. Mas aquela é a janela da vida dela que ela quer que as pessoas vejam. Todos nós, por bem ou por mal, já fotografamos comida em algum momento, que é um hábito esquisito. Mas nós já fotografamos comida e dissemos, olha que fantástico esse jantar. Olha que lugar incrível que eu fui visitar. Ninguém sabe que você juntou 3 meses de moedas para ir naquele restaurante pagar aquele pedaço de lagosta. Mas as pessoas que veem as tuas mídias sociais ficam, uau! Lagosta na quarta, uau! Você foi na quarta porque era promoção. Você tinha um cupom de desconto. Você comprou no 2 por 1. Você juntou dinheiro. Ninguém sabe disso. O importante é que as pessoas veem. E isso se tornou um negócio tão interessante no nosso mundo que existem estúdios hoje que eles foram produzidos para pessoas que querem transmitir boas imagens no Instagram. Então o estúdio ele permite que você simule que você está em um jato. Então você senta-se em uma poltrona, em uma janela que é iluminada, alguém vai fotografar você tomando champanhe num avião, mas na verdade você está em um estúdio em Osasco. As relações humanas estão se transformando nessa fake news,
essas vidas que são marcadas por mentiras. O Instagram ele ainda não dominou o mundo, como sugeriria, ou como sugeriu o Black Mirror, mas quando nós olhamos para as nossas relações humanas, nós percebemos que nós temos tendências a dizer para as pessoas e mostrar para elas coisas que nós não somos. É por isso que nós preferimos comprar roupa de marca na promoção do que comprar roupa na Renner. Sem qualquer ofensa à Renner. Por sinal, comprei lá essa daqui. Não estou ganhando também para fazer propaganda, fiquem tranquilos. Mas nós gostamos de transmitir essa ideia. Nós gostamos de sair de carro importado e morar em casa de aluguel. A gente gosta de transmitir imagens. Mas não tem nenhum grupo que gosta mais de transmitir imagem de quem não é do que o religioso. O religioso ele tem uma tendência, que acho que é até natural para ele, de fazer com que as pessoas pensem que ele é mais santo do que ele realmente é. O religioso ele tem a ideia de que se ele conseguir fazer com que as suas relações com outras pessoas, ou aquilo que é público, seja visto como algo bom, ele está satisfeito com aquela verdade. Que não é verdade, mas é o que ele transmite como verdade. E os religiosos, eles fizeram escolas em todas as religiões. Em todos os grupos religiosos existem aqueles que gostam de dizer que são mais santos do que eles realmente são. Nos dias de Jesus, curiosamente, os fariseus foram muito criticados pelo nosso mestre. E nós temos a tendência de acreditar que eles eram pessoas ruins. Mas nos dias de Jesus, os fariseus eram o grupo da elite religiosa. Todo mundo queria ser um fariseu, porque daria prestígio. Mas para ser um fariseu, você tinha que ter uma vida de santidade, uma vida diferente das pessoas. E entre os fariseus existiam os fakes. E os fariseus, eles escreveram no seu livro a respeito de como viver a vida, chamado Talmud. Eles escreveram 6 tipos de fariseus que faziam parte da religião. Olha que legal. Os nomes são engraçados, os nomes não são meus, tá bom? Eles tinham o chamado fariseu do ombro. Fariseu do ombro não é um fariseu de ombros largos que fazia natação. Fariseu do ombro era aquele que carregava nas suas costas as glórias do que ele faz. Então ele está sempre carregando alguma coisa para mostrar para as pessoas. Existia o fariseu do espera só mais um pouquinho. Esse aqui eu mudei um pouco. Mas era o fariseu que ele dizia, Deus vai fazer alguma coisa, você não precisa fazer nada, só espera mais alguma coisa. Existia o fariseu machucado. E o fariseu machucado ele era curioso, que ele queria ser tão santo, que para tentar não ser tentado, ao passar por uma mulher ele fecharia o olho e vários deles tropeçavam e caíam. Então eles mostravam as marcas da sua religião. Existia o fariseu corcunda, que só andava olhando para baixo para não correr o risco de ser tentado pelas coisas da vida. Existia o exibido, que adorava contar sobre as coisas que tinha feito. Existia o cheio de medo, aquele que está morrendo de medo de Deus o encontrar no julgamento. Esse tipo de farisaísmo religioso, ele criou escola entre os cristãos. Não tem lugar melhor para você disfarçar a tranqueira da sua vida do que dentro da igreja. Você coloca a roupa de domingo é melhor que a de sábado, geralmente, se você não foi num casamento. Geralmente o modo de falar no domingo é muito melhor do que o da segunda-feira de manhã. Se você é chefe no domingo de manhã, você vai dizer, vai fazer isso, caramba, mas aqui na igreja é paz, irmão. Entre os cristãos, na igreja, não tem lugar mais adequado para se esconder e viver uma vida fake. E viver uma vida sem sentido e sem valor. Uma vida vazia de aparência, que troca relações, que as relações humanas são a medida da realidade do compromisso que um indivíduo tem com Deus. Então, se eu for bom com você hoje, se eu falar bem com você hoje, significa que está tudo bem em casa. Se eu souber as respostas certas, então significa que eu tenho uma vida boa com o Senhor. Se eu souber dizer a Jesus no lugar certo, se eu colocar a palavra Espírito no lugar certo, dependência, nossa, então eu sou um cristão realmente devoto e piedoso. Eu aprendo as palavras, eu aprendo o jargão, eu aprendo a comunicação e eu me relaciono de maneira mentirosa com as pessoas.
No texto de hoje, o autor de Eclesiastes, Kohelet, ele vai demonstrar que não dá para viver assim. Que esse tipo de vida, de aparência, não faz o menor sentido. Na verdade, ele vai dizer o seguinte: se você for honesto, se você for profundamente honesto, você vai descobrir que você não é tão forte quanto você acha que você é. Se você for honesto, você não é tão autossuficiente quanto você acredita que é. E se você for profundamente honesto, você é um pecador miserável. Correia está dizendo o seguinte para nós hoje: aceita que dói menos. Você não presta. Aceita que dói menos. Eu sei que as nossas interações tendem a disfarçar as nossas fraquezas, e eu não estou dizendo para você chegar na igreja derramando todos os seus pecados, porque provavelmente a gente vai ficar profundamente assustado. Mas Correia está dizendo o seguinte: esse tipo de vida religiosa de aparência, ele não faz o menor sentido diante da sabedoria e do temor. Porque nós não prestamos contas para as pessoas. Nós não lidamos somente, não são as nossas interações que definem o nosso relacionamento com o Senhor. Na verdade, o nosso relacionamento com o Senhor é que transforma o nosso relacionamento com as pessoas. Mas a religiosidade inverte isso. E Kohelet hoje vai chamar a gente para sentar do lado dele e vai falar: aceita que dói menos. Você não presta. E ele não está falando isso como se ele estivesse aqui para vocês. Nós somos assim. Nós somos assim. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Observe, a partir do versículo 13, versículos 13 e 14, você vai perceber. O autor de Eclesiastes vai nos dizer: nós somos incapazes. Nós não temos condição, nós não temos força suficiente para realizar todas as coisas que nós gostaríamos. Observe o que ele diz no versículo 13. Presta atenção nas obras de Deus. Quem pode endireitar o que ele torceu? Essa é uma imagem que ele já tinha usado outras vezes. Ele disse que aquilo que está torcido não dá para ser desentortado. E aqui ele não está tentando dizer que Deus está torcendo coisas como se torcer fosse algo ruim. O que ele quer dizer é o seguinte: que o que Deus faz e ninguém desfaz. O poder de Deus é tamanho que se ele entortar alguma coisa, ninguém vai desentortar aquilo. Ele é todo-poderoso, ele é grandioso, só ele é todo-poderoso para fazer o que precisa ser feito. E a palavra de sabedoria do autor é: observa o que Deus faz. E se você prestar atenção naquilo que Deus faz, você percebe: nós não conseguimos fazer o que ele faz. E se ele fizer, nós não vamos conseguir desfazer. O controle soberano de Deus é tão grande, o poder de Deus é tão grande, tão além do nosso, que o autor está dizendo: segura a bola, campeão. Você não tem condição de fazer todas as coisas. Você não tem força para realizar coisas. Você é limitado. Não é sua função desentortar aquilo que Deus está entortando. Não é sua função retocar o que Deus está fazendo. Não é sua função melhorar as obras do Senhor. O que Deus faz, Ele faz. Ponto. E aí ele diz o seguinte no versículo 14: por isso, no dia da prosperidade, aproveita a vida. Correia sabe que, de alguma forma, que ele não consegue explicar, Deus permite que algumas pessoas se deem bem na vida, ou passem por momentos prósperos. Se nós olharmos para a nossa vida, nós sabemos que isso é verdade. Tem períodos da nossa vida que você fala assim: Senhor, por que a gente está vivendo um tempo tão tranquilo? Aliás, na nossa casa, a gente sempre costuma dizer que quando está muito tranquilo em casa, Deus está preparando a gente para alguma bomba. Ele deu um tempo para a gente dar aquela respirada, e ele fala assim: está preparado? Fase 2 agora. Mas é curioso o conselho que ele oferece. Ele diz: no dia que as coisas estiverem bem, ele não diz para você temer. Ele não diz para você se preocupar. Ele não diz para você se antecipar do que talvez possa vir a acontecer amanhã. O conselho dele é diferente. O conselho dele é: as coisas estão bem, aproveita, porque uma coisa é certa, não vai durar para sempre. O mundo é cíclico, a vida é cíclica. Todos nós passamos por coisas boas e ruins. Diferentes níveis de bons e ruins.
diferentes sucessões de bom e ruim. Mas ele não diz, quando você estiver passando por um momento bom, fique com medo, fique alerta, fique esperto. Ele fala, aproveita. Aproveita a vida. Mas no dia da adversidade ele diz, considera que Deus fez esse dia da mesma forma que ele fez o outro. Na nossa incapacidade, no nosso sentimento de poder, nós não acreditamos nisso de verdade. Nós acreditamos que os bons dias são resultado direto do nosso esforço. Eu trabalhei, eu labutei, ganhei mais, tive aumento. Ó, eu que fiz. E no dia da adversidade, olha para o Senhor e fala, por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo? Correia, ele está dizendo, não, Senhor. Nós somos tão pequenos e incapazes que nem no dia bom nós temos direito a ter mérito. Foi a graça do Senhor, o poder do Senhor, o cuidado do Senhor, a provisão dEle. E pela graça dEle, nós estamos passando por bons momentos. Quem fez o dia bom? O Senhor. Mas Correia te diz uma frase muito dura. Ele diz, Ele fez este e aquele. Quem fez o dia difícil? Nós não gostamos de responder essa pergunta, né? Parece difícil ouvir que Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida e ao mesmo tempo cantar, Ele continua sendo bom. Mas o autor está dizendo que se nós quisermos entender e viver uma vida fora da aparência religiosa, nós precisamos amadurecer o suficiente para dizer, é o Senhor quem cuida da minha vida nos dias bons e ruins. É o Senhor que nos dias bons me oferece sua graça. É o mesmo Deus que nos dias ruins me oferece a sua graça. O autor está nos tirando daquela ideia errada que hoje a religiosidade vende, especialmente entre os cristãos. Se você for uma pessoa boa, Deus vai te abençoar. Se você for uma pessoa fantástica que nas suas forças consegue fazer o cristianismo funcionar, então Deus vai abençoar você. Correia está dizendo, não. Nós somos incapazes para qualquer um dos dois. Nós não conseguimos desentortar o que Deus vai fazer. E acredite, Deus vai fazer. Se Ele quer alcançar o nosso coração, se Ele quiser mudar e transformar a nossa vida, Ele vai entortar a gente. Ele vai torcer as nossas circunstâncias. Porque no fundo Ele quer a nossa atenção, Ele quer a nossa vida dedicada a Ele. De verdade. Não das relações sociais da igreja, não das confirmações dos aplicativos, não das frases bonitas que a gente posta no Instagram com versículo. Vida com o Senhor de fato, que entende quem Deus é e que entende quem nós somos, que sabe que Ele que é Senhor e nós somos servos, que sabe que é Ele que manda e eu obedeço. Um Senhor que usa as circunstâncias da vida para transformar o nosso caráter. E um Deus que não brinca de matemática cósmica, 2 boas ações, 1 bênção. Não existe isso. Mas pior que isso, Correia te diz no versículo 14, ele faz exatamente isso para que o homem não saiba o que vai acontecer depois. Existe uma ignorância latente sobre nós. Nós acreditamos que 2 mais 2 é igual a 4 e se nós fizermos 2 coisas boas, amanhã nós vamos ter um resultado positivo e não é assim a vida. A vida não funciona nessa balança cósmica, a vida não funciona nessa conta, a vida não é assim. No dia difícil, o que nós fazemos? Nós lembramos do Senhor. Nos dias de prosperidade, nós lembramos do Senhor. O que Ele torceu, ninguém vai mudar. E, aliás, se nós somos honestos, nós somos incapazes de saber o que Deus vai fazer. Somos ignorantes. Mas é curioso que o religioso ele tem uma soberba muito característica do religioso. Ele é quase profeta. Se ele vê alguém em sofrimento,
Eu já sei o que vai acontecer com essa pessoa no futuro. Eu já sei exatamente qual é o destino dessas pessoas. O religioso, ele sabe muito bem olhar para a vida das pessoas e definir o destino da vida delas. É evidente que existem situações que a gente chama de rota de colisão. Você sabe que naquela direção as pessoas não estão indo bem, mas o religioso, ele é diferente. O religioso, ele é capaz de dizer: se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Porque o religioso, ele é ignorante da própria incapacidade. Ele é ignorante da própria falta de conhecimento. E ele acredita que essa vida fake, de aparência, é suficiente. Porque ele é julgado pelas relações com as pessoas e não com o Senhor. Como se Deus não soubesse quem ele é. Como se Deus não visse o coração dele como é, exatamente como é. E é curioso que esse tipo de farisaísmo cristão, das glórias nos ombros, dos medos, dos julgamentos, eles fazem uma escola muito forte. Muito forte. Eles contagiam pessoas em uma intensidade incrível. Mas Kohelet nos lembra o seguinte: essa vida de aparência, essa vida de autossuficiência, essa vida de aparência de poder e de capacidade, é para quem não entendeu quem Deus é, para quem não entendeu quem nós somos, para quem ainda não se rendeu diante do soberano Deus, dono, criador de todas as coisas. A verdade é que nós somos incapazes de mudar o mundo. Nós somos incapazes de mudar as circunstâncias ao nosso redor. Nós não sabemos exatamente o que Deus vai fazer com a gente na próxima virada da vida. Fato é, nós somos incapazes. Aceita que dói menos. Nós não temos condições de prever o futuro. Nós não temos poder para controlar o mundo. Nós não temos poder para controlar as pessoas ou as circunstâncias. Aceita que dói menos. Mas ele não diz só isso. Se você olhar os versículos 23 e 24, você vai perceber que ele vai apontar em uma outra direção. Não somente nós somos incapazes, nós somos insuficientes. Observe o versículo 23. Eu experimentei tudo isso pela sabedoria e disse: tornei-me sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. Olhando para a sua experiência de vida, Kohelet diz: eu estudei como ninguém, eu me dediquei a conhecer a sabedoria como ninguém, e um dia eu olhei para mim mesmo e disse: eu sou sábio. Que é provavelmente a coisa menos sábia a se dizer. É como dizer: eu sou uma pessoa humilde, né? Veja a minha humildade. Olha as obras da minha humildade bem aqui. Ele se dedica à sabedoria e ele diz: a sabedoria ficou longe dele. O que ele mais queria foi o que ele não encontrou. E ele diz ainda: o que está longe e muito profundo, quem pode encontrar? No versículo 24. Nós acreditamos, como Kohelet, que se nós somos espertos o suficiente, se nós somos moralistas o suficiente, nós vamos ser santos. Se nós estudarmos o suficiente, nós seremos sábios. Mas Kohelet está dizendo que não é por aí o caminho. Ele falou: eu fiz esse caminho. Deu errado. Eu busquei informação e ganhei orgulho. Eu busquei conhecimento e eu ganhei soberba. Eu busquei sabedoria. E acredite, esse homem foi profundamente sábio. Mas com todo o respeito, profundamente burro. Fez coisas terríveis. Fez com que o mundo girasse em torno de si. Ele diz: eu construí para mim, eu fiz para mim, eu conquistei para mim. Eu tive, eu comprei, eu fiz. Que são atitudes completamente distintas da sabedoria. A sabedoria distribui, mas o orgulho atrai. E ele constrói para si, e ele faz para si.
Ele disse: nós somos insuficientes até mesmo para conseguir sabedoria. Nós somos insuficientes para alcançar a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela não está ao alcance das nossas faculdades. Não está ao alcance do nosso estudo. A sabedoria de Deus não está ao nosso alcance, porque nós somos insuficientes. Nós precisamos de Deus. É Ele quem concede sabedoria livremente. É Ele quem derrama sabedoria em Cristo Jesus. É Ele que oferece sabedoria verdadeira, uma sabedoria que é do alto, que é pura e que é verdadeira. Essa sabedoria nós não alcançamos, não tem religioso no mundo que alcance isso. Não importa quantos retiros reclusos de jejum e silêncio você faça. Sabedoria é algo que Deus dá para quem pede genuinamente. Somos incapazes, nós somos insuficientes. Sabedoria está longe, a sabedoria é profunda. Quem é que vai conseguir alcançar isso? A resposta é ninguém. Mas Deus oferece gratuitamente. O religioso, ele vive em busca de conhecimento. Ele vive em busca de informação. Mas o sábio, segundo Kohelet, espera de Deus, porque sabe que precisa receber de Deus. O nosso conhecimento e as nossas perspectivas são profundamente limitadas. A sabedoria de Deus está além do nosso alcance. Nós somos insuficientes. Aceita que dói menos. Quando nós nos colocamos diante de Deus, de quem Ele é e da grandeza que Ele tem, nós precisamos lembrar, nós não somos tão fortes como nós gostaríamos, nem tão inteligentes como nós gostaríamos. Mas Kohelet tem algo a mais a dizer. E ele vai dizer que nós somos imperfeitos. Eu sei que no fundo todo mundo sabe que não é perfeito. Mas a gente vive acreditando que talvez a gente pudesse ser. E talvez esse seja o nosso equívoco. Em algum momento a gente olha para a nossa vida e nós avaliamos pela média local. Melhor que o Marquinhos. Talvez melhor que o Nemer. Tô bem. Mas a gente esquece que a média é baixa. A gente esquece que num mundo caído, as pessoas ao nosso redor são imperfeitas. E se eu me sinto no meu orgulho um pouco acima, eu me sinto melhor o suficiente. E eu fico com a sensação de que se eu conseguir ser um pouco melhor, que a perfeição está alcançável para mim. E os religiosos são bons nisso. Existem religiosos que dizem contra a Escritura que não pecam mais. Existem pastores que usam seus aconselhamentos para dizer para as pessoas a quem eles aconselham que eles já não pecam mais. Pastores predadores que usam o aconselhamento para pegar a mulher de membro da igreja dizendo que comigo não é mais pecado. Os religiosos são ótimos em esconder crápulas. Os religiosos são ótimos em esconder lobos. Tudo o que ele precisa é uma pele de cordeiro. Tudo o que ele precisa é parecer uma pessoa boa. E os religiosos estão satisfeitos. Porque para o religioso, o que parece verdade é verdadeiro o suficiente. As relações humanas definem o padrão. Por isso que não é incomum em igrejas receberem pecadores e criminosos terríveis. Homens e mulheres completamente deturpadas na sua visão da vida. Homens e mulheres marcados por pecados que são disfarçados por falas, por condutas, por vestimentas. Nós não somos perfeitos assim.
São os religiosos que querem nos fazer assim. Kohelet está dizendo, esse não é o caminho. Observa o que ele vai dizer no versículo 15. Tudo isso ouvi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. O mundo que nós vivemos é profundamente imperfeito, profundamente injusto. Kohelet olha para a realidade e ele diz, tem pessoa morrendo que devia estar viva e tem pessoa que está viva que devia estar morrendo. Se nós fôssemos passar a nossa régua da nossa justiça, dos nossos padrões, nós diríamos, isso está errado. Porque a morte, o pior dos inimigos, está chegando muito cedo para gente que não merece. Kohelet está dizendo, eu trago más notícias, o mundo é imperfeito. O mundo não funciona como uma balança cósmica. O mundo não funciona de acordo com o karma, não funciona de acordo com as suas leis. O mundo não é governado por um universo aleatório que prestigia pessoas boas e deprime pessoas ruins. Não é isso que acontece no mundo. O mundo não é assim, o mundo é imperfeito. O mundo que nós vivemos é uma porcaria. O mundo que nós vivemos está quebrado. Mas ele não diz só isso, observe no versículo 20. Não há um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. As pessoas também estão quebradas e são imperfeitas. Não é só o mundo que está quebrado. Todo mundo está quebrado. Não tem um que não peque. Um. Eu sei que você olha para o Lude e você fala assim, um dia eu quero ser santo como ele. Mas até o Lude, com aquela cara de mineiro santo que ele tem, ele também peca. Não tem um que não peque. Não tem nenhum justo. Não tem ninguém que faça o bem. Nós somos todos pecadores. Nosso mundo está quebrado e distorcido. Ele não vai responder às suas tentativas de desdobrar o que Deus está fazendo. Ele não vai responder às suas tentativas de saber mais do que você pode. O mundo é imperfeito. As pessoas são imperfeitas. Menos o religioso. O religioso, ele é melhor que nós. É, né? Que nós. Que não temos religiosos aqui, claramente. O religioso se sente melhor. Quantas pessoas precisam ouvir as Escrituras? O religioso, ele já sabe. Quantas pessoas precisam de relacionamento e comunhão? O religioso não precisa, ele já tem. Quando nós precisamos nos devotar ao Senhor e conhecê-lo profundamente na nossa intimidade, o religioso não precisa. Ele já é truta com o Senhor. Já anda na companhia do homem. Correio está dizendo o seguinte, você tem certeza que nesse mundo imperfeito, cercado de pessoas imperfeitas, você vai achar que você venceu pelos seus méritos? É isso mesmo? Você vai querer me convencer de que os seus relacionamentos fakes provam a sua vida com o Senhor? Tem certeza? Nos dias da sua vaidade ele viu, não tem ninguém no mundo funcionando direito. Todo mundo está quebrado. Todo mundo é marcado pela presença do pecado. Todos são imperfeitos. Você tem certeza? Você tem certeza que você vai querer viver essa vida? Mas ele vai ser um pouco mais duro. Ele vai fazer uma dupla comparação, seguida, com o propósito de chocar. Eu já estou avisando isso para você com antecedência. Quando eu ler, você fala assim, nossa, parece que nós estamos lendo um versículo que não é da Bíblia. Mas não fui eu que coloquei aqui. Está na sua também. Observe o que ele vai dizer. Versículo 21. Versículo 16. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem louco, por que morreria fora do seu tempo? Parece esquisito esse conselho, né?
Lido assim, parece que ele diz, olha, não tenta ser santarrão, mas seja um pouco safadão também, que dá para ser um pouquinho dos dois. O que ele quer dizer com não seja demasiadamente justo? Desde quando ser muito justo é ruim? E como assim não ser demasiadamente perverso? Quer dizer que eu posso ser um pouquinho. O que o autor está fazendo com a gente é colocando a gente para pensar. Mas a dupla comparação dele também é uma comparação. Ele quer dizer que ser desesperadamente perverso é tão ruim quanto ser desesperadamente justo, e isso nós não conseguimos entender com clareza. Porque os religiosos nos fizeram acreditar que se nós fôssemos demasiadamente justos, nós estaríamos bem com o Senhor. E lembra, o Senhor Jesus Cristo diz que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e dos escribas. O Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que viver uma vida de justiça. Mas a vida da justiça excessiva do qual trata o autor é aquela que o religioso conhece muito bem. É aquela religiosidade da aparência. É aquela justiça que não tem conteúdo. É aquela sabedoria que não encontrou a fonte da sabedoria, como aconteceu com o próprio autor, que procurou a sabedoria e não encontrou. O demasiadamente justo não é um bom cristão. O demasiadamente justo é um bom religioso. E o bom religioso é um péssimo cristão. Se você pensa que pode viver a vida cristã nos seus termos, de que são as suas aparentes interações ou aparência de interação de santidade, que é isso que é a vida cristã, eu tenho uma má notícia para você. Isso é um fardo profundamente difícil de carregar. E vai ser muito difícil você viver o cristianismo sim. Porque Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve, porque ele carrega com a gente. Ele disse que vai estar com a gente até a consumação do século. Mas se você quiser viver o seu cristianismo sozinho, sem Cristo, na sua força, no seu conhecimento, você vai se tornar pesado e demasiadamente justo. Um excelente religioso, mas um péssimo cristão. Como ele está dizendo, esse não é o caminho para uma vida madura e acertada com o Senhor. Esse não é o caminho de uma vida para ser vivida com Deus. Nós não podemos viver de aparências. É por isso que ele diz, não seja demasiadamente perverso, não seja louco. Porque ser demasiadamente justo e ser louco são a mesma coisa para o autor. Os dois terminam em morte prematura. Você vai se destruir. Se você tentar viver a vida cristã baseada nas suas capacidades, você vai se destruir. O mundo é imperfeito. As pessoas são imperfeitas. Nós somos pecadores terríveis. Por favor, não tente disfarçar a sua imperfeição. Você é um tranqueira. Aceita que dói menos. Você é incapaz, insuficiente e imperfeito. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Quando nós nos colocamos diante de Deus, é isso que sobra. Nós não temos poder, nós não temos conhecimento e nós não temos condições. É isso que sobra. O que é que nós vamos fazer então? Quando finalmente nós entendemos que o caminho da religiosidade é perverso e ruim e destrutivo, o que é que a gente vai fazer então? Correia te apresenta duas soluções para a gente. E as duas soluções que ele apresenta podem transformar o modo como nós vamos viver a nossa vida com o Senhor. Depois de aceitar as nossas fraquezas e os nossos fracassos, Correia te diz em primeiro lugar no versículo 18: bom é que você retenha todas essas coisas, e delas não tire a sua mão, pois quem teme a Deus está ileso de tudo isso. Quem teme a Deus pode sair ileso da religiosidade aparente.
Quem teme a Deus verdadeiramente não vai viver uma vida vazia e de aparência. O caminho para uma vida com o Senhor é temer a Deus de tal forma que nós reconhecemos as nossas fraquezas e fracassos. Nós entendemos que nós precisamos dele para viver, que nós precisamos de depender dele para a vida, que é ele quem vai nos conduzir, que nas nossas incapacidades o poder dele se manifesta, que na nossa falta de sabedoria é a sabedoria dele que nos complementa, que na nossa imperfeição é a perfeição de Cristo que nos leva até Deus. Nós precisamos do nosso Senhor. Nós precisamos da graça do nosso Senhor. Nós não somos pessoas boas. Mas uma vida no temor do Senhor nos livra da religiosidade aparente. Nos livra desse pecado terrível que consome cristãos no nosso país. E 19 ele diz, a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos na cidade. 10 poderosos seria uma referência a um exército que tinha 10 grandes guerreiros, protetores da cidade. No mundo antigo, onde as comunidades eram menores, os exércitos eram menores, e que talvez uma cidade tivesse um grande guerreiro, esse povo, a Correia está usando essa imagem para dizer, a sabedoria é melhor do que 10 desses homens. Nos nossos dias, a sabedoria é mais forte do que 10 sistemas de defesa da Ucrânia, da Rússia ou qualquer exército que você queira usar. A sabedoria é capaz de nos proteger contra a vida vazia da religiosidade. O temor do Senhor nos coloca no lugar certo, mas é a sabedoria que nos faz caminhar do modo certo. Uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria que de fato protege. Uma sabedoria que de fato transforma. Como é que pecadores, incapazes, insuficientes e imperfeitos devem viver sua vida no caos desse mundo, cercado de gente ruim? No temor do Senhor e de acordo com a sabedoria dele. Nós precisamos nos esconder no Senhor e depender do Senhor e buscar o Senhor. A verdade é a seguinte, e essa é a verdade que mais machuca o nosso coração. A verdade é que nós precisamos do Senhor. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos poderosos. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos destruir o orgulho que existe na nossa vida e aceitar o fato de que nós somos incapazes, de que nós somos insuficientes, de que nós somos imperfeitos e que se não for a dependência de Deus, nós estamos perdidos. Nós precisamos do Senhor. Aceita que dói menos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não fazemos nada, e sem Ele nós vamos viver vidas religiosamente vazias. Nós precisamos do Senhor. Aceita que dói menos. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.